Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Promessa do Senhor para a sua vida, promessa do Senhor para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite aos irmãos. Convido cada um que está aqui, os nossos irmãos que também estão nos nossos lares, a adorarmos ao Senhor, a glorificarmos ao Deus que é merecedor de toda honra e de toda glória. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, ó Deus, nos reunimos para dar glórias, graças, louvor, honra ao Teu nome, ó Deus. Nos agradecemos por esse momento, o qual o Senhor preparou para estarmos, ó Pai, na Tua casa, como família do Senhor, para ouvirmos a Tua voz, ouvirmos, ó Pai, as instruções do Senhor, ó Pai, para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração como forma de gratidão ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa confiança ela possa ser renovada a cada dia no Senhor, ó Pai. Como, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser cada dia mais experimentados pelo Senhor e usados pelo Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, para levar as boas novas de salvação, Deus, em nome de Jesus. Somos gratos por esse momento. Receba, Pai, todo o ato desse culto para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, em nome de Jesus, amém, Jesus. Vamos fazer a leitura bíblica em Salmo 125, do versículo 1 ao versículo de número 5. O Senhor está em volta do seu povo. Salmo 125, de 1 a 5. Eu lerei o versículo número 1, a igreja o segundo, assim até o versículo de número 5. A igreja estará lendo, fazendo a leitura juntamente com o nosso irmão diácono Maicon. Convido os irmãos que se coloquem de pé e faremos essa leitura então responsiva. Fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sondas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar. Mais uma promessa do Senhor. Em nossas vidas nós podemos passar por vários abalos. Nós nos abalamos por várias coisas, mas bendito é aquele que confia no Senhor, que é uma rocha que não se abala, ela é firme para sempre. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. Nós vamos entoar um hino, e eu convido os irmãos para estar se colocando de pé, e estaremos cantando o hino de número 300, a igreja militante. Para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o seu amor,
a se mostraste, para os meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Pois agora que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz a se mostraste, para os meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para os meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para os meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Glória a Deus, poder sentar. Quão grande é o amor do Senhor, né? O coro fala: grande foi o teu amor, tua vida não poupaste. Motivo de sobra, né, meus irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor, que não poupou a sua vida, se entregando por nós, sem ter ao menos um pecado. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja. Vamos ter um tempo de oração. E esse momento nós estamos orando e entregando assim, agradecendo a Deus e orando a Deus pelos nossos irmãos missionários. Você vai estar orando, aqueles irmãos que você forem lembrando os nomes, mesmo silenciosamente, vão estar orando, pedindo a Deus que os guarde, esteja os protegendo, libertando, livrando, sustentando. Esse é o nosso Deus que nós servimos, aquele que pagou um alto preço por nós, que está cuidando deles. E nós, como família do Senhor, como igreja do Senhor, estamos aqui também intercedendo pelas vidas desses irmãos. E eu vou pedir ao nosso irmão André, que leve a Deus em oração, André, orando, entregando a Deus a vida de cada um dos nossos irmãos, aqueles que nós estamos, que já adotamos, né, como em nosso coração, nossa igreja, para poder estarmos orando. E todos os outros que o irmão for lembrando também está orando. E nós, como igreja, estaremos orando também, pedindo a Deus também a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai amado, Pai celestial, bendizemos o teu nome, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pela tua graça, pela tua salvação em Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor nosso Deus, por nos escolher, por nos tirar do lamaçal de pecado e nos trazer para a tua maravilhosa luz, a luz da salvação, a luz da vida, a luz que nos restaura, que nos transforma dia após dia, Pai. E aqui, como igreja do Senhor, nós estamos reunidos, Senhor nosso Deus, Pai, estamos intercedendo pelos nossos irmãos, Pai, que está proclamando, levando a Tua palavra, levando o Evangelho, transformando vidas, transformando nações, Pai, através do poder da Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor nosso Deus. E aqui, Senhor, venho te apresentar a vida, Senhor nosso Deus, do Osnir, Pai, que o Senhor continue abençoando a vida dele, a vida da tua família, que o Senhor continue, Senhor nosso Deus, capacitando, Pai, para que ele venha, Senhor nosso Deus, ter ânimo, ter força, ter coragem, ter discernimento, para estar, Senhor nosso Deus, fazendo este belo trabalho que ele está fazendo, Senhor, levando, Senhor nosso Deus,
a vida, Pai, às outras nações que não conhecem o Senhor, que é Cristo Jesus, o Salvador do mundo, Pai. Te louvamos e te exaltamos pela vida do Osni. Continue, Senhor nosso Deus, capacitando ele, Pai. Continue, Senhor nosso Deus, sustentando ele diante das dificuldades, diante das lutas que aparecem dia a dia, Senhor nosso Deus, abençoando a tua família, os seus filhos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Continue, Senhor nosso Deus, sustentando a Kelly, Pai, aonde ela vem estar, Senhor nosso Deus, que ela continue proclamando a tua palavra, levando o teu evangelho, sustentando os seus projetos, Senhor nosso Deus, que o Senhor vem estar, Pai, capacitando ela, dando ela coragem, dando ela força dia após dia, jogando todo cansaço por terra, todo desânimo, Senhor nosso Deus, e todo medo, Pai. Que teu Espírito Santo continue fortalecendo ela, Pai, dando ela discernimento, direção e paz no teu coração, porque nós sabemos que nós podemos confiar no Senhor todos os dias, Pai, porque o Senhor é a nossa rocha, o nosso consolo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ô Senhor nosso Deus, nos ensina, Pai, a ser missionários aonde nós estamos, Pai, aqui no nosso bairro, aonde nós viemos colocar os nossos pés, que a nossa boca venha exaltar o teu nome, que a nossa boca, o nosso falar, venha falar do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, venha ser conhecido, Pai, diante de nós venhamos estar, Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Pai, por nos resgatar, e só temos te glorificar e te exaltar em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem ainda o livro de Salmos 126. Farei a leitura, os irmãos estarão acompanhando. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmos 126, do 1 ao 6. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Bendito seja o Senhor. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Louvado seja, e com muita alegria no nosso coração, nós vamos estar louvando com os cânticos espirituais, para o louvor e honra e glória do nome do Senhor. Convido a equipe de louvor, nesse momento, está com a palavra. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. A palavra de Deus diz, nós acabamos de ler, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Nós também cantamos o hino, né? Grande foi o seu amor para nos resgatar, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos a esperança e a certeza de que um dia Cristo vai voltar e vai resgatar a sua igreja. Eu te convido a se colocar de pé, você que está na sua casa também, que neste momento seja um momento de você entoar cânticos ao Senhor com alegria, com gratidão no seu coração, porque o Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, é a fortaleza da nossa vida. Sem Ele nós nada somos e nada podemos fazer. Oh
chegar no reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno a morte venceu. E agora que dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Glória a Deus. O nosso Jesus Cristo, ele venceu a morte para que nós tivéssemos livre acesso ao nosso Deus, para que nós recebêssemos o perdão, para que nós tivéssemos a viva esperança de que ele vai voltar e vai nos resgatar para reinar com ele para sempre. Glória a Deus por isso. Esse Jesus, ele é maravilhoso. Mesmo quando nós chorarmos, mesmo quando nós passarmos por luta, ele sempre estará conosco, ele sempre será o nosso advogado fiel. Vamos entoar este cântico. Meu Jesus maravilhoso é, que você possa declarar isso na sua vida, que Jesus, ele é maravilhoso, ele é tudo para você, independente do que você está passando, independente das lutas. O nosso Jesus, ele é maravilhoso, porque ele venceu por nós, amém? Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no seu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no seu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. E meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar
passará de ti, Senhor. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Nosso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por mais este momento, ó Pai, que estamos aqui cultuando ao Senhor, ó Pai, com cânticos, com essas músicas. Deus, que nós possamos, não apenas aqui dentro, ó Pai, cultuar ao Senhor, mas em todos os momentos, ó Pai, que nós possamos estar em constante louvor e adoração, ó Pai, a Ti, seja no nosso trabalho, na rua, onde quer que estivermos, o que quer que estivermos fazendo, que nós possamos sempre adorar a Ti, Deus, glorificar o Teu santo nome, estar sempre, Pai, dando um bom testemunho, Pai, através de nossas vidas, levando a Tua mensagem, ó Pai, através de nossas atitudes, Deus, que as pessoas venham conhecer o Senhor através de nós, ó Pai. Eu quero Te agradecer, porque é um privilégio para nós, ó Pai, estarmos aqui reunidos, em comunhão uns com os outros e com o Senhor, ó Pai. É um privilégio enorme, Deus, para nós estarmos aqui, e assim eu Te agradeço, Deus, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos nós nessa noite, amém? É com alegria que nós estamos juntos, é um privilégio quando temos a oportunidade de nos reunir para cultuar a Deus, para louvarmos, exaltarmos ao Deus da nossa vida. A nossa vida só terá sentido quando for Deus a nossa busca primeira. E hoje é o primeiro dia da semana, né? O domingo não é o fim de semana, é o primeiro dia da semana. E que você esteja aqui por inteiro, não apenas o seu corpo num lugar já marcado para você, né? Na lista de presença, mas que você esteja por inteiro para juntos aprendermos de Deus, para juntos meditarmos na santa palavra de Deus e assim também, como já fizemos, louvarmos a Deus, adorando ao nosso Criador, ao Senhor da nossa vida. Sejam todos bem-vindos, você que está na sua casa, seja bem-vindo. E aos irmãos que aqui estão presentes, eu quero convidar a todos que abramos nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 8 e também leremos o verso de número 11. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 11, 1 ao 8 e o versículo 11. Vamos fazer leitura alternada. Eu vou ler o verso 1, a igreja lerá o 2, assim até o final. Nosso irmão Maico vai nos ajudar na leitura. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar,
tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pelo privilégio de termos a Tua palavra para meditarmos. Tua palavra, Deus, é a fonte de conselhos, de vida, de sabedoria. A Tua palavra, ó Deus, é para nós aquilo que nos revela o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador. Fala conosco, Deus, através desta palavra que lemos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é acertando os ponteiros com Deus. E eu começo com uma frase do famosíssimo escritor C.S. Lewis. Ele disse: tudo que é eterno está eternamente acima do tempo. Tudo que é eterno está eternamente acima do tempo. A nossa reflexão de hoje é sobre o tempo e a eternidade. A nossa reflexão de hoje, baseado nesse texto, é num sentido de que nós vivemos uma experiência de um tempo que é um tempo limitado, que são os dias da nossa existência, e nós vivemos também uma realidade espiritual que nos remete a um tempo eterno, que nos remete à eternidade, que nos remete a um tempo que nunca se acabará. Eclesiastes é um livro fascinante, talvez porque ele toca em pontos que mexem com a nossa vida no cotidiano, porque ele trata sobre o sentido da vida. O tema Eclesiastes, ou a palavra Eclesiastes, significa pregador, coelete do hebraico, o pregador. E muitos então atribuem acertadamente esse livro a Salomão, filho de Davi, que é como esse livro começa. Uma reflexão sincera sobre o sentido da vida. Deus concedeu então grandiosa sabedoria ao pregador, ao Salomão, e suas conclusões são extremamente sérias e podemos dizer desesperadoras. A palavra que mais aparece no livro de Eclesiastes, se você pegar do capítulo 1 ao 12, é a palavra vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. São 28 vezes que aparece essa expressão vaidade num livro de 12 capítulos. E a palavra vaidade, ela significa sopro, literalmente vapor, vento, ou seja, aquilo que é fútil, aquilo que é sem valor real. Olha só como o livro de Eclesiastes começa. Volta aí as suas páginas, estamos no capítulo 3. Olha como o pregador, o coelete, o Eclesiastes, inicia o seu livro. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos.
Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir o que foi e o que há de ser e o que se fez, e isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Olha como começa o livro de Eclesiastes. Esse choque de realidade de uma vida que, se ela for centrada numa realidade debaixo do sol, ela será uma eterna mesmice, algo que vai girar em círculos e nunca se chegará a um sentido maior. Se uma palavra recorrente em Eclesiastes é a palavra vaidade, nós temos uma expressão que aparece muito em Eclesiastes, que é a expressão debaixo do sol ou debaixo do céu. São 31 vezes, 27 vezes aparece debaixo do sol e 4 vezes aparece debaixo do céu. O que o livro de Eclesiastes propõe para nós é uma reflexão séria sobre o tempo limitado que temos aqui na terra, debaixo do sol, e a eternidade, a realidade última de todos nós, acima do sol. Nós não sabemos, meus irmãos, minhas irmãs, quanto tempo ainda nos resta nesse corpo, nessa carne, nessa vida, nessa terra. Nós não sabemos quanto ainda teremos de vida. Às vezes nos perguntam: quantos anos você tem? E a gente responde, né? Eu tenho 47. Olha, não é uma boa resposta. Os 47 você já teve. O que você tem, só Deus sabe. Nós não sabemos se teremos mais um ano, ou mais um dia, ou mais 50 anos pela frente para vivermos. Não importa quem nós somos, não importa onde nós nascemos, o que fazemos, o que deixamos de fazer, não importa se vivemos na América ou se vivemos na Ásia, não importa se viveremos 1 ano ou 100 anos ou mesmo alguns minutos de vida. O que importa é que existe uma eternidade, a qual nós estamos cada dia mais perto dela. Uma eternidade que nós vamos viver, e essa eternidade ou será junto de Deus, ou será longe da presença de Deus. Mas é uma realidade irreversível, inescapável. É uma realidade de vida que está para todo ser humano que já está nessa terra, que já esteve nessa terra e que nascerá para pisar nessa terra. O tempo que nós temos hoje não é o tempo que nós tínhamos ontem, e o tempo que nós temos hoje e tínhamos ontem não é também o tempo que teremos amanhã. Aliás, o que é o amanhã? O que é para nós o amanhã, senão projetos, planos, expectativas e esperanças? Porque nós não temos o amanhã, nós só temos o hoje. Nós não temos o ontem, nós não temos o amanhã, nós só temos o dia de hoje. E a pergunta dentro do tema da reflexão da mensagem de hoje é: como está a sua vida debaixo do sol? Será que seus ponteiros estão alinhados com a eternidade? Será que a nossa vida na rotina, no comum, no cotidiano,
tem refletido uma consciência de que nós estamos a cada dia mais próximos do fim da nossa vida aqui nessa terra, para uma passagem para um tempo acima do sol, junto com Deus, numa eternidade? Será que eu e você já entendemos que o que conta no final é o que está revelado na palavra de Deus sobre a vida acima do sol? E como está a sua vida diante da eternidade? Essa semana eu tive a oportunidade de abordar um jovem senhor, com essa pergunta. Estávamos todos reunidos. De manhã eu contei mais detalhadamente a história. E eu virei para aquele homem, estava numa reunião de pastores, e esse homem veio para nos falar de estratégias políticas. Cara muito inteligente, muito gente boa. Mas algo ardeu no meu coração de que eu precisava falar isso com ele. Se você morrer hoje, onde você passará a eternidade? Porque no final é isso que conta, irmãos. Nós estamos vivendo e convivendo com pessoas entram na nossa vida, pessoas saem da nossa vida, algumas deixam algo, outras levam consigo um pedaço da gente. Nós estamos vivendo, negociando, trabalhando, estudando, indo, voltando, pegando ônibus, voando, andando de moto, andando de carro, andando de Uber. Nós estamos vivendo a nossa vida. Mas o que conta no final é a eternidade, porque todos nós vamos passar. Assim como o sopro, como a nuvem que está num ponto do céu, e um tempinho que a gente deixa de olhar, depois ela já está bem longe, em outro ponto do céu. O que conta no final é a eternidade. Como está a sua vida diante da eternidade? Como está o fluxo do seu tempo diante da realidade eterna que se impõe a todos os mortais? E alguns ensinamentos para você levar hoje no coração da mensagem dessa noite. Primeiro, Deus é o Senhor do tempo debaixo do sol, e é também Senhor da eternidade acima do sol. Ou aqui você precisa se ver com Deus, ou lá você se verá com Deus. Não tem escapatória. Nós viemos da eternidade e nós voltaremos para a eternidade. Ou nós ajustamos a nossa vida, os nossos ponteiros com Deus aqui, nessa vida, ou teremos que fazê-lo de uma forma inescapável, totalmente impossível da gente fugir. O faremos depois da morte. Deus é o Senhor do tempo. Olha como inicia o capítulo 3 que nós lemos. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se tudo tem o seu tempo determinado, reflexão lógica, logo existe alguém que é Senhor de tudo, o qual determinou cada coisa no seu devido tempo, com o seu devido propósito e ocasião. Deus é o Senhor de tudo e de todos. Quem é este, diz o salmista no Salmo 113, que habita nas alturas, cujo trono está nos céus? Quem é este que mede a areia de todas as praias do mar nas conchas da sua mão? Quem é esse que mede os céus com os palmos da sua própria mão? Quem é esse que conta cada estrela que há no firmamento e dá nome para cada uma delas? Venha comigo em Isaías 40, abre aí sua Bíblia. Apenas uma amostra da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Deixa marcado Eclesiastes 3. E venha comigo em Isaías 40. Olha o que diz aí a partir do versículo número 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas,
e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, versículo 21, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. E é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Senhor? Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor da terra, do céu e do mar. Esse é o Senhor do universo, o Criador eterno de todas as coisas. Deus é o Senhor do tempo debaixo do sol, e Deus é o Senhor da eternidade acima do sol. Jesus recebeu o nome de Pai da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lembra disso? Se tudo foi determinado, existe um Deus que determina. Primeiro ensinamento, a primeira lição. Eu queria que você guardasse uma segunda lição nessa noite, uma segunda lição do texto que eu quero que você guarde com você nessa noite. Todas as nossas experiências nessa vida têm um propósito eterno. Nós estamos em obra. Todas as nossas experiências nessa vida têm um propósito eterno, porque nós estamos em obra. Se nós olhamos aqui no versículo 1, alguém que determina todas as coisas, e esse alguém é Deus, que é Senhor sobre tudo. A partir do versículo 2, o pregador nos mostra a composição da nossa vida debaixo do sol. Ele começa dizendo que há tempo de nascer e tempo de morrer. E ele continua dizendo no versículo 2, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou de colher. Há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de derribar e tempo de edificar. Há tempo de chorar, há tempo de rir.
há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria, há tempo de espalhar pedras, há tempo de ajuntar pedras, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de buscar, há tempo de perder, há tempo de guardar e há tempo de deitar fora, há tempo de rasgar e há tempo de coser, há tempo de estar calado, há tempo de falar, há tempo de amar, há tempo de aborrecer, há tempo de guerra e há tempo de paz. São 14 pares, são 28 experiências e elas não são, vamos dizer, exaustivas, elas não se encerram aqui, é uma amostra. 28 experiências, são 14 experiências que se encerram, ou 14 pares que se encerram em 28 experiências, e a lição é que tudo passa, as coisas boas passam, as coisas ruins também passam. Ninguém vai viver a vida toda rindo, e ninguém vai viver a vida toda chorando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As experiências da vida, elas mudam, os acontecimentos da vida da gente pode até sair de algo bom para algo ruim, como no versículo 8 diz: há tempo de amar e há tempo de aborrecer. Também as nossas experiências, elas podem sair de algo ruim para algo bom, como no versículo 3 que diz: há tempo de matar e há tempo de curar. A verdade, meus irmãos, minhas irmãs, é que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E qual é o segredo então para uma vida plena? O segredo para uma vida plena é o Senhor nos dotar, nos capacitar, é o nosso coração ser quebrantado de tal forma que nós tenhamos o temor do Senhor para saber qual é o tempo de cada coisa na vida da gente. Esse tempo que foi determinado com Deus, tem a hora para cada coisa ser feita, e nós precisamos aprender a andar na nossa realidade, no nosso dia a dia, alinhado com a eternidade. Vai ter hora de choro, vai ter hora de pranto, vai ter hora de lamento, vai ter hora de perda. Nós precisamos acertar os nossos ponteiros com o Senhor do tempo e da eternidade, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não podemos achar que tudo é fruto do acaso. Não, Deus não desperdiça nada na nossa vida. Como diz a canção do pastor Bruno, né? Zé Bruno: o mestre usa a vida e a vida usa tudo. Nós vamos viver experiências amargas, dolorosas, e se Deus já determinou cada coisa em teu tempo, então nós precisamos avaliar se estamos dentro do que Deus determinou para cada coisa na nossa vida. Como diz o pastor Josemar Bessa, o Deus eterno criou o tempo, nós criamos relógios, mas nossos relógios não irão controlar os tempos de Deus. O Deus eterno criou o tempo, nós criamos relógios, mas os nossos relógios não irão controlar os tempos de Deus. Nós precisamos acertar nossos ponteiros com Deus. E eu quero concluir a mensagem de hoje te convidando a olhar para o versículo 11. O versículo 11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. No versículo 1, Deus determina todas as coisas que existem e acontecem. No versículo 11, Deus coloca a eternidade no coração do homem. E nos versos 2 ao 8, nós estamos vivendo as experiências de uma vida comum. O choro, a alegria, as frustrações, as perdas,
os lutos, os plantios, os aborrecimentos, as festas, as alegrias, as pandemias, as enfermidades, os medos, os sustos, as traições, as ansiedades. Mas tudo está entre esses dois estabelecidos por Deus. Primeiro, Ele é Senhor de todas as coisas. Segundo, Ele colocou a eternidade no nosso coração. Tudo o que acontece com nós tem um peso eterno. E a suma, a conclusão, o final de tudo então é: enquanto nossas experiências aqui da terra não se alinharem com os propósitos eternos de Deus, nós continuaremos vivendo a vida de vaidade em vaidade, correndo atrás do vento. Enquanto nós não entendermos que cada coisa que acontece com a gente, sejam elas boas ou ruins, tem um propósito de Deus para nos moldar, para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, para que nós possamos viver como justo. A palavra de Deus diz que o justo viveria. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ainda que tenhamos choro, ainda que tenhamos perdas, ainda que tenhamos sofrimento, tudo está encaminhando para a eternidade. E é lá que nós vamos acertar os ponteiros com Deus, se a gente não o fizer aqui nessa vida. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos concedes de lermos a Tua palavra e de buscarmos o entendimento da Tua palavra para a nossa vida. Ó Deus, nós estamos numa jornada. A Tua palavra diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Sabemos, ó Deus, que nessa corrida, nessa jornada, nós vamos, ó Pai, ter momentos de dor, momentos, ó Deus, de enfermidade, momentos de choro, de pranto. Vamos, ó Deus, passar por crises, por conflitos. Vamos perder, ó Deus, amigos, irmãos. Vamos perder, ó Deus, muitas coisas, e todas elas, ó Pai, arrancarão também um pedaço de nós quando elas partirem. Ó Deus, mas nós sabemos que um dia também nós partiremos, e as pessoas que nos amam sentirão nossa falta, Pai, mas cada um de nós está, ó Deus, numa caminhada, numa jornada, ó Deus, para a eternidade, e essa eternidade já começou, porque tudo que nós vivemos, ó Deus, está nos preparando para um dia encontrarmos com o Senhor. Ah, meu Deus, nos ajuda a não vivermos de vaidade em vaidade. Ajuda-nos, ó Deus, para que o sentido último da nossa vida seja o Senhor, porque nós fomos criados para o louvor da Tua glória. Ó Deus, e nada dessa terra, nada que está debaixo do sol, pode preencher o nosso viver, a nossa vida, o nosso coração, porque o Senhor colocou a eternidade no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida alinhada com a eternidade. Ó Deus, ajustarmos os eventos naturais, cotidianos da nossa vida, como o acordar, o tomar o café, o sair para o trabalho, ó Deus, o acessar uma rede social, ó Deus, o fazer uma compra no supermercado, coisas comuns do dia a dia, o cozinhar, o lavar uma roupa, o estender uma roupa, aquelas coisas que todos nós fazemos todos os dias. Ó Pai, nos ajuda a ressignificar a nossa vida à luz da eternidade. Ó Deus, porque aqui não é o nosso lar, nós somos forasteiros e peregrinos, estamos marchando para a Jerusalém celestial. Que o Senhor nos abençoe, Pai, na nossa jornada, nos ajudando a ter sabedoria para vivermos cada coisa dentro do tempo que o Senhor mesmo determinou. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, amados irmãos e irmãs, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, ide em paz. Que a graça,
maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado e soberano Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre nós, permaneçam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado em cada nação dessa terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Pode assentar no seu lugar um instante. Como sempre de costume, eu quero primeiramente agradecer a todos que estão acompanhando, a transmissão do culto. Hoje, por uma falha técnica, a transmissão começou na página pessoal do pastor, mas logo foi observado, esse problema, e a gente compartilhou na página da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa viver a sua vida com essa busca pelas coisas eternas. No final, o que vai contar não são as coisas da terra, mas as coisas eternas. Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se resume a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Que você possa buscar as coisas eternas e que assim a sua família seja alvo dessa graça e dessa misericórdia. Estamos encerrando o primeiro culto da noite. Às 19h30 estaremos reiniciando mais um culto para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Você é convidado a estar conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus.